Saudações, mestre Leider falando. Goiás, 2 de novembro, dia de finados. Então, no dia de finados, né, eu creio que o assunto fica mais ou menos óbvio. Meu pai morreu de câncer. Existe uma coisa interessante em morrer de câncer, que é a autoconsciência. A pessoa sabe, né? Veja minhas duas avós. Uma foi infarto e a outra um derrame no estômago. Foi muito rápido. Isso é uma coisa. Outra é um processo de 14 anos, né, do diagnóstico até o momento em que eu estava com ele. Foi no hospital aqui da minha cidade, eu estava com ele. Sabe, no momento da passagem. Que a gente pode ficar no quarto, né? Não era UTI porque não tinha o que fazer, era cuidado paliativo. Então eu estava com ele. Rezei a oração da boa morte. Rezei um terço. Conversei. Só que aí só eu conversava, né? Porque ele não tinha como, porque estava entubado. Mas ele reagia. Mas não é uma coisa triste, assim, que eu quero comentar. É exatamente a questão da autoconsciência. Então, antes, a gente conversou sobre isso, né? Sobre o que estava para acontecer. E ele falava muito em reencontrar a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele. E essa coisa toda. Nossa, dei sorte, gente. Achar um lugarzinho aberto. No dia de finados, vamos torcer para ter pão. Hoje eu não vou lá na minha mãe, não. Acho que não. Pronto, hoje eu tô me sentindo rico. Comprei queijo. Fazia tempo que não comprava queijo. Pão, essas coisas. Mas voltando para as reflexões. A autoconsciência do processo é interessante. Eu sempre, por transtorninho e outras coisas, eu sempre fui meio que um negacionista. Sabe, eu vendo que meu pai estava indo e não conseguia aceitar. Então eu acabei me afastando dele no momento, acho que ele mais precisava de mim. Porque eu não queria aceitar que ele estava morrendo. Certo? Eu simplesmente não queria aceitar, não queria ver. E eu ter acompanhado ele nos últimos momentos foi uma espécie de redenção. Mas como ele não podia falar, ele não pôde me dizer. Mas eu não acredito que não houvesse nada que ele não quisesse ter me dito. Ele estava tranquilo. Eu também. Então, minha mãe está querendo ir no Campo Santo hoje. Eu não sei se eu vou não, para ser honesto. Eu sei que não é lá que meu pai está. Eu não preciso ir lá no sol quente tomar chuva para lembrar dele. Eu sempre lembro dele quando chove. Hoje vai chover. A gente tinha um hábito interessante, que quando estava começando a época da chuva, quando ela já estava escasseando, sempre que uma chuva começava, um ligava pro outro. Não interessa a hora. Eu já liguei pro meu pai 3h30 da manhã, ele já me ligou 2h40 e tal. Começou a chover e um dos dois estava acordado e ligava pro outro. Para comentar, rir e abençoar a chuva. Então sempre que está chovendo, não agora que é a época, né? Quando está fora da época e chove,
eu sempre lembro do meu pai. E engraçado é que por quase 2 anos depois da morte dele, o número dele ainda estava entre os que eu mais discava. Quase 2 anos é exagero, 1 ano e pouco. Porque a gente tinha essa dinâmica, não é que a gente falava sobre todo tipo de assunto. Meu pai era uma pessoa um pouco mais fechada e tal. Mas sobre chuva a gente conversava. Nosso assunto favorito era chuva. Talvez porque né, ele é agricultor. Depois que veio para a cidade de Jardineira. Então chuva sempre foi uma coisa que... A chuva sempre foi nosso assunto favorito. Da onde ela veio, porque daqui da minha cidade ela vem de 2 lugares. Ela vem dessa direção, que eu estou apontando para uma cidade chamada Goiandira. É a chuva normal. Agora, quando ela vem de lá, de uma cidade chamada Ouvidor, aí é uma chuva não normal. Aí o pau cai a folha, aí o bambu geme. E a gente sempre comentava. Onde a chuva veio, onde a chuva vai, o que a chuva vai fazer, quem devia estar feliz. O assunto do meu pai era chuva, eu e ele, nosso assunto. E pescaria, claro. Realizei o sonho dele de levar ele para o Araguaia. Nós dois pescamos juntos até o braço doer, por 1 semana. Ele já estava bem não bom. Por causa desse não bom, aliás, é que eu não pude levar ele para realizar 2 sonhos, andar de avião e ver o mar. Porque ele já estava... Quando eu tinha algum dinheiro, ele já não tinha mais saúde para... Eu perguntei, fui limpo, pai, a saúde do senhor não está ficando melhor, né? Nós vamos para o mar de avião ou nós vamos pescar no Araguaia? Ele não pensou um segundo, Nós vamos para o Araguaia. Nós fomos. Araguaia é um rio perigoso, gente. Vocês não fazem a ideia. Vocês não fazem a ideia do quão perigoso é aquele rio. A gente alugou uma casa com o pessoal da escola que eu trabalhava. Mas meu pai era muito sistemático e tal. Aí nós preferimos levar uma barraca. E nós ficamos no quintal, tem base. Montei a minha barraca, montei a barraca dele. E nós dois ficamos o tempo todo no quintal, não dentro da casa. Eu também não gosto muito de barulho. Eles acordavam tarde, gente, pelo amor de Deus. Acordava 8h30. Pescar a gente tem que acordar 4h30. Né? Então foi muito melhor, assim, nós nos divertimos muito. E não choveu. Tivemos sorte, não choveu. Porque a chuva é ótima. Quando a gente tá pescando, ela não é tão boa assim. Deu tudo certo, graças a Deus. Claro, dia 1º de janeiro, a minha finada avó, eu morei com ela um bom tempo. Ela morreu no dia 2 de janeiro. Então, o ano novo sempre pra mim foi uma data chata, porque coisas acontecem quando a gente perde tudo. Então, eu morava aqui, morava ali, e muitas vezes eu passei o ano novo sozinho. O ano novo, ou data é ano novo e finadas, ou 2 datazinhas que são chatas pra mim. Mas a gente precisa de um momento para refletir, né? Porque eu acho que o lance da vida é entender que ela não é eterna. A gente tá aqui, nessa hora, na hora seguinte não tá. A vida é uma coisa muito preciosa. É um momento que o universo é capaz de pensar, né? Que a gente é tudo poeira de estrela, literalmente. A gente é uma poeira de estrela capaz de pensar sobre a gente mesmo. Então pensar, refletir
é algo do qual a gente não pode abrir mão, de forma nenhuma, porque é o privilégio que a gente tem por um período muito curto, de um número muito pequeno de voltas em cima dessa rocha, em torno de uma estrela está vagando no universo. E a gente nunca volta, porque o Sol leva aqui uns 250 milhões de anos, né, para dar uma volta em torno do núcleo da galáxia. Então a Terra só vai estar nessa posição de novo daqui 250 milhões de anos. E a última vez que ela teve, nem sei se os dinossauros eram nascidos, acho que não. O dinossauro é do que? Do Triássico? É. Então acho que nem os dinossauros existiam. Da última vez que a Terra esteve nesse exato local, enquanto ela está dando volta em torno do Sol e o Sol dando volta em torno do buraco negro que existe no centro da galáxia. Aí falando de buraco negro, não tem como, né, não lembrar da mais nova aventura identitarista que está servindo para a esquerda perder voto, perder apoio dos trabalhadores, certo? Primeiro foi o quê? Qual foi? A canadense lá, né? Que foi de jatinho do governo, assistiu um jogo no Morumbi e falou mal da torcida de São Paulo. Aí depois foi o Baticu. Agora o lance identitarista da vez é buraco negro, seu nome racista. Cara, tá difícil. De verdade, tá difícil. Que o que a gente tá conseguindo é o que esse povo quer. Afastar a classe trabalhadora. Jogar a classe trabalhadora no colo dos crentes. E é um colo horrível, porque a tal bolsonarista, cara, me deu um aperto no coração tão grande. Hoje que eu fiquei sabendo dos detalhes. Eu sabia do que tinha acontecido, né? Foi mais uma vítima da cura gay, que tem que ser criminalizada. Tem que ser criminalizada. Pegar esses pastores, ou qualquer profissional que trabalha com essa jossa, e jogar na cadeia. É o que tem que fazer, tem que pegar e jogar na cadeia, cara. Porque estão tirando a vida de pessoas. Não só de maneira literal, mas de maneira metafórica também. Tem que colocar essas pessoas e jogar na cadeia. O lugar delas é na cadeia. Não tem diálogo, não tem que ter diálogo. Tem que pegar e jogar na cadeia. Não é só proibir a cura gay. Temos que criminalizá-la e jogar na cadeia que ele faz. Eu vi que a moça, coitada, 36 anos, jovem ainda, tuitou anunciando onde estaria o corpo dela e que ela tinha perdido a batalha. Claro que perdeu, na véspera de uma sessão de cura gay. Cara, ninguém escolhe ser gay. Que bobagem é essa? Não é uma doença. Como pode ter cura uma coisa que não é uma doença? Doença é bolsonarismo. Doença é teologia da prosperidade. Doença é cura gay. Doença é identitarismo liberal. Isso é doença. Ser gay não é doença, de forma alguma. Não é nem escolha. Não é nem opção. Certo? Não é nem opção. Então tem que começar Eu sei que é muito difícil. Elegemos um congresso horroroso no rastro do bolsonarismo, né? Elegemos um congresso bizonho. O povo brasileiro elegeu um congresso bizonho. Tá muito difícil, mas isso não é motivo para não lutar. Pela vida, inclusive. Porque eu acho que a maior lição que o Dia de Finados deixa é que a vida é algo pelo qual vale a pena lutar. Porque é o que a gente tem, em última instância. E esse privilégio, esse dom de viver. E, bom, falei do que isso tem a ver com geopolítica? Nada. Não tem nada a ver com geopolítica. Mas, como todos vocês, eu tenho um coração. E ele bate, ele sangra. Certo? Então, a gente tem que se cuidar também. A gente fala muito isso no nosso grupo.
Nosso grupo de geopolítica tem debates ótimos, mas a gente se ajuda. É interessante, né? Quando sempre, porque assim, nosso grupo tem judeus. Nosso grupo tem árabes, né? Tem ateu, claro, hinduísta, budista, kardecista, católico, evangélico, tem todo tipo de gente. Mas tem pessoas cujos grupos estão na linha de combate. Vamos colocar assim. E é difícil para essas pessoas. Com certeza é difícil. Então é o famoso, dessa vez verdadeiro, ninguém solta a mão de ninguém. E, bom, diante do mundo como está hoje, duas coisas a gente tem que evitar. Primeiro, o que eu costumava fazer, negação. Que a gente tem que aceitar. As coisas são assim e é diante delas que a gente vai tomar as nossas atitudes. Mas para a gente agir sabiamente, a gente tem que aceitar como as coisas são. A partir daí a gente escolhe como operar. E outra coisa importante, um erro que a gente não pode cometer, é fingir que está tudo bem. Não, às vezes as coisas não estão bem. E a gente tem que nos fortalecer. No português ficou errado. Nós precisamos nos fortalecer nessas ocasiões. Certo? Nós precisamos nos fortalecer. Porque senão a gente sucumbe. Correto? Então, nesse dia de finados, eu desejo a cada um de vocês um ótimo dia. Cada um de acordo com a sua crença e suas convicções. Manter-se firme, que até aqui você tem conseguido. Parabéns. Força, foco, fé. E se der farofa. Até.